Oi pessoal, tudo jóia? Daniel aqui. Hoje vai falar do HGAG, que é um. É assim que fala. HGAG. Que é um Fiagro ali que tem um relatório gerencial bem curtinho. A gente vai falar um pouco sobre ele aqui agora. Mas estou sempre ali nesse esforço de trazer Fiagros que normalmente não são muito falados, para a gente conhecer aqui. Beleza? Competência de junho. Sobre o fundo. O fundo busca combinar ali uma rentabilidade de renda recorrente aos seus cotistas, realizando ali investimentos em CRA. Né? Nada novo sobre o horizonte. Os fiagros, de forma geral, são mais voltados para o crédito, porque a gente está no Brasil, né? Eu gostaria de mais fiagro tijolo? Gostaria. Mas se eu fosse gestor, faria Thiago Tijolo? Fiagro Tijolo? Não faria, né? Taxa de administração 0,25%, taxa de gestão 1%, né? Um ponto percentual, que já é caro, mas aí já vem aqui, né? Que é um dos grandes problemas, se não o maior problema dos fiagros, que é a taxa de performance, que é 20%, que é CDI, 100% do CDI, ou IPCA mais 2%. Né? Então, muito caro, muito, muito caro mesmo. Beleza? Patrimônio líquido, 5 milhões aqui de reais, né? Um fundo bem pequenininho. Cota patrimonial 23, cota de mercado 16, bens contado. Número de cotistas, 1.298 cotistas. Código HGAG, com pagamento de rendimentos no quinto dia útil, né? Para quem gosta ali de rendimentos mais no inicinho do mês. Reafirmando o cenário que comentamos há alguns meses, o setor de agronegócio segue reorganizando suas cadeias de forma a amenizar as circunstâncias relacionadas às dificuldades enfrentadas para honrar compromissos financeiros. Nos bastidores é notória a maior atenção e o consenso no que diz respeito às necessidades de renegociação, visando o reperfilamento das dívidas e, portanto, seu alongamento. A galera está com muito medo mesmo dessa questão ali do agronegócio, né? A gente vê que os fiagos, mesmo aqueles que não deram problema, estão ali com as cotas bem amassadas. Nessa linha, podemos citar um grande aliado e diferencial nesse episódio, o acesso do setor ao mercado de capitais, concordo. Fazendo uma retrospectiva em termos de emissão de CRA, por exemplo, essa modalidade passou a ser acessada após 2008, ganhando maior representatividade a partir de 2016, ao atingir patamares de 15 bilhões de reais anuais de emissão. Segundo os dados, em 23 foram alcançados pouco mais de 43 bilhões em emissões, mesmo patamar no ano anterior, e para o ano recorrente foi notório o avanço nos termos de volume emitido se comparado ao primeiro trimestre de 2023. O agro ele é a grande potência no Brasil, e isso estava uma desconexão muito grande mesmo entre o financeiro e o agronegócio, e aí os fiagros vieram para mudar aí essa perspectiva. Né? Essa sistemática tem sido fundamental para a reorganização da cadeia, suavizando possíveis impactos sem precedentes que o setor poderia sofrer a partir de uma série generalizada de inadimplências, tem uma quantidade exacerbada de execuções abalando todo o ecossistema. Né? Eu não acho que está essa sangria toda no agronegócio, não, mas ok, sempre tem seu risco. Né? Apesar de um mercado de crédito privado aquecido, reiteramos, como em outras oportunidades, a atenção com relação à baixa liquidez quando o assunto é negociação de imóveis rurais e, portanto, uma expressiva penalização de preços no que tange à realização de novos negócios. Dito isso, a depender de algumas regiões brasileiras, acompanhamos conclusões de negócio com deságios de propriedade acima de 50% frente ao ano realizado de 2021. Ademais, apesar de maior percepção ao risco visando questões fiscais, o âmbito do câmbio tem premiado agricultores mais arrojados que adiaram o travamento das receitas futuras. Esse ponto poderá contribuir marginalmente para arrefecer o processo de reorganização da cadeia, mas sem grandes impactos. Né? De fato, né, a gente vê ali que realmente as questões fiscais têm piorado bastante aqui no Brasil nesse último ano, e isso acaba deixando todo mundo um pouco mais inseguro, né? Não apenas no agronegócio, mas claro, como o agro já tem ali todos os seus riscos, riscos climáticos, risco ali do próprio operacional do negócio, né? Uma indústria ao céu aberto, de fato, fica ali uma questão mais né, o pessoal fica mais conservador mesmo. Agora é aquele negócio, né? Assim, eles falam, né, sobre, poxa, agricultores mais arrojados, aí tem que saber muito, né, muito o que você está fazendo. Né? Você não pode ser arrojado no agro sem saber o que você está fazendo, não, senão dá merda. Ainda enxergamos no mercado um viés de cautela, apesar dos sinais de uma pior possa ter ficado para trás. Com a recente redução das taxas de juros, aliada à melhora das condições dos preços das commodities agrícolas, e contração dos preços ligados ao custo de plantio, enxergamos dentro de um ciclo um movimento de normalização das cadeias. Entendemos que, apesar dos desafios e percalços adiante, a transição se faz necessária e converge para um cenário de maior estabilidade de todo o setor. E aqui ele mostra, né, monitoramento das operações, bora falar aqui rapidinho sobre elas. O Cramapeva, seguimos colocação estratégia do HHAG predominantemente através do Cramapeva, o qual foi tomado inicialmente um montante de 5,5 milhões de emissão. Lembrando que esse é um fundo aqui ainda pequeno, né, com poucos cotistas, com pouca liquidez, então toma muito cuidado. É um fundo aí com
baixíssima liquidez. Os recursos da operação de 16 milhões foram destinados ao reperfilamento das dívidas de capital de giro para o produtor, após geadas de 2020 e 2021 que comprometeram a produção das lavouras no café da região mineira. Assistimos a alguns produtores esbarrarem questões ligadas à baixa liquidez para a manutenção da CAPEX, né, que é um investimento ali em capital, e compra de insumos para a realização de safras seguintes, né? Então você já vem ali que ele já vem construindo, né? Então, gente, é assim que está acontecendo, tá complicado e tal, para já soltar a bomba, né? Em relação ali às próprias operações, mas lembrando que tem vários fiagros que não tiveram nenhum problema, tá bom? Garantia da operação, alienação fiduciária da propriedade, que atualmente está avaliada em 47 milhões ou 40 milhões,2, considerando uma terra nua, chegando ali a um loan to value, né, que é a relação dívida com a garantia, né, de 39,8%. Quanto menor, melhor. Então é realmente ali um LTV muito bom. Cabe ressaltar que, prezando o excesso de conservadorismo, trabalhamos costumeiramente com um LTV máximo de 60%, ok? Né? Assim, eu gosto ali entre 50%, mas claro que vai depender ali da dívida, né? Capacidade de pagamento, estimamos uma receita bruta com propriedade de 7 milhões para o ano corrente, considerando o atual patamar da seca de café arábica, levando em conta o histórico recente de cotações da café arábica. Locação, dado confortável nível da operação, estruturamos os players renomados como canal securitizador, FLH, advogados e Vortex, mapeamos os potenciais riscos, resultando em uma boa simetria entre risco e retorno, assim mantemos uma elevada posição do fundo nas cotas sênior, cuja remuneração é IPCA mais 11, bem alta, né? Bem interessante ali. Dinâmica. A operação consiste em um prazo de até 10 anos, será composta de parcelas que englobam apenas juros nos 6 primeiros meses e terá inclusão de amortização a partir de outubro de 2023. A caráter de execução, haverá inicialmente uma maior composição do fundo de reserva, dando ao produtor uma carência de 6 meses, né? E aqui ele mostra o DREzinho. O importante, como eu sempre falo para vocês, é esse aqui tá positivo, né? Então você vê que de fato CRA, juros e amortização que são o que estão ali dando o maior resultado para o fundo, mais algumas receitas financeiras, né? Mas de fato, realmente é um fundo de dívida, então é um fundo que vai ter ele ganho com juros e amortização, obviamente, e uma taxa ali, né? Umas taxas ali que vão impactar esse resultado num nível ali de 10%, né? Um pouco mais de 10% ali, que é muita coisa, não é isso? Mas os fiagros, de forma geral, são, são caros, né? Eles são caros ali, apesar de que eles pagam bem também, muito bem. Eu gosto de fiagro, mas é uma crítica que a gente tem que fazer, não tem como, né? Histórico de fluxo de recebimento de juros por operação, né? Que ele coloca aqui, Cramapeva subordinado, Cramapeva sênior, né? Em relação aqui ao próprio desenvolvimento da operação, pessoal, o sênior, para quem não sabe sobre dívida, né? Assim, você pode, digamos assim, dividir a dívida em níveis de risco, digamos. Então tem a sênior, a mezanino, a subordinada. A subordinada normalmente seria ali a mais cara, né? Como o pessoal gosta de falar no mercado financeiro, imagina que você está ali com uma jarra de água, tem um copo. Aí o primeiro que você vai jogar ali, o primeiro copo é a sênior, mas você vai colocar menos água. Aí no segundo copo é a mezanino. Aí você vai colocar um pouco mais. E na subordinada você vai colocar mais água, mas você vai colocar por último, ok? Então nesses 3 copos, a sênior você vai ganhar primeiro, ou seja, mais seguro, só que você vai ganhar menos. Ok? A teoria é essa, claro que no mercado você tem que avaliar crédito a crédito, porque tem sênior aí sendo arriscado e não pagando nada, né? Dividend yield mensal, né, é uma montanha russa, né? Outro ponto negativo aí do fundo, 1%, depois 0,92%, depois dá aquela pernada de 1,4% no dezembro, né? Todo mundo vai à loucura e depois cai para 63 bips, né, 0,63% em janeiro e vai subindo de novo numa escadinha, chegando a 1,20%, bem alto, bem interessante aqui em junho, mas a gente não sabe o que esperar, né? Eu não gosto de fundo assim. Então a gente coloca aqui contabilidade versus cotas versus rentabilidade versus dividend yield histórico, a gente viu aqui, né, que é uma caixinha de surpresas, então não conte muito com isso, né? Vai depender ali do gestor tentar fazer uma linearização maior, mas nem todos fazem, tá? Simples assim. Aqui, CRA, MAPEV, SN e outros ativos, né? Atual composição da carteira de ativos. Então, é um fundo aí bem não diversificado, né? Assim, se der algum problema maior aqui, o pau quebra. Então, é um fundo, né, que você tem que olhar com bastante atenção se você quiser estudar ele, beleza? E aqui no overview,
né? Eles colocam aqui até com a LTV, né? Que é a relação, como eu disse, expliquei para vocês antes, de dívida e garantia, ok, tá? Mas é um fundo ali bem pequenininho, com pouca liquidez, que tem muita concentração. Então, fique bem atento aí, não caia em armadilhas, né? Faça um bom controle de risco, beleza? Então, o vídeo de hoje é esse. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal se gostou. E até a próxima. Tchau, tchau.